Acho que a primeira depende muito do contexto onde acontece o ensino de espanhol. Na UNILA, isso é muito tranquilo. Então, na UNILA, o trabalho com as diferenças de pronúncia, vocabulário e gramática entre as diferentes variantes do espanhol circula, porque tem professores cubanos, professores colombianos, professores argentinos, professores brasileiros, professores espanhóis, e esses professores acabam que, ou em um semestre ou em outro, dan aula para todos os alunos. Então, isso é muito tranquilo. Claro que sempre se tem, não sei, a variante colombiana entendo melhor que a variante do Chile. Enfim, mas isso são mitos que acredito que na aula temos que ir desconstruindo pouco a pouco. Já aconteceu, tive outras experiências onde, por exemplo, falavam que queriam ter aula com determinada variante, como por exemplo a espanhola, porque tem um mito de ser mais de prestígio que a variante, por exemplo, paraguaia, ou argentina, ou peruana. Penso que o professor tem que fazer trabalhos desde os primeiros dias de aula, onde mostre todas as possibilidades, as variantes da língua espanhola, e também apresente o quanto podemos aprender em relação a isso. Também isso, Giovana, tenho que confessar que a vezes me incomoda, porque dentro de uma própria variante nós temos muitas variantes. Por exemplo, eu nasci em Rosário, então minha variante é diferente da variante de Buenos Aires. Então pode-se falar que eu tenho variante do Rio da Plata. Em rasgos gerais, sim, mas tenho especificidades da minha região, assim como no português também. Então, quando alguém fala, eu prefiro aulas com determinada variante, a gente poderia se perguntar, a variante, e essa variante, de qual região você prefere? Porque são múltiplas, né? Bom, o preconceito linguístico afeta as variantes de espanhol um pouquinho que eu ia te falando, no sentido de que sempre se tem uma variante de prestígio, que no caso do espanhol acaba passando também por a variante da Espanha, por ser da Europa. Então o brasileiro tem aquele mito que o que vem da Europa é melhor, porque possivelmente, por exemplo, na minha história como professora, ninguém me falou, eu quero ter aulas com uma professora que tenha uma variante paraguaia. Mas já escutei muitos alunos que me falaram, eu prefiro a variante da Espanha. Por quê? Porque nós temos um mito de, o brasileiro tem um mito de que aquilo que vem da Europa é melhor que aquilo que perpassa a América Latina, incluído o próprio brasileiro, que muitas vezes não se sente como parte da América Latina. Então, não sei se afeta as diferentes variantes do espanhol, mas sim se cria um imaginário em torno a uma variante de prestígio e a outras mais desprestigiadas. O ensino das várias culturas hispânicas, lógicamente que pode e deve promover a sensibilidade cultural e a competência intercultural entre os alunos. E isso pode ser feito na sala de aula. Acredito que os materiais didáticos são fundamentais nesse sentido. Nós hoje temos assim, diversos materiais didáticos. Eu penso que um material didático que priorize realidades mais próximas, ou seja, realidades da América Latina, fazem muito mais sentido num contexto de ensino de espanhol no Brasil que um material que vem da Europa, que muitas vezes fica afastado da realidade real do aluno que estuda aqui espanhol no Brasil. Então, o ensino de várias culturas hispânicas é fundamental para promover a sensibilidade cultural e a competência intercultural entre os alunos, inclusive para promover o próprio conhecimento. Vale falar que muitos alunos que estudam espanhol, muitos brasileiros, não conhecem
a realidade dos países irmãos. Aqui mesmo na fronteira, muitos alunos brasileiros que estudam na UNILA conhecem muito pouco sobre a realidade do Paraguai e da Argentina. E estou falando de países muito próximos para eles. Muito menos conhecem da realidade do Peru, da Bolívia, da Colômbia. Então, é fundamental que o professor fomente a sensibilidade cultural e a competência, que essa sensibilidade cultural trairá a competência intercultural entre os alunos. Acredito, no penso realmente, que foi fundamental para a compreensão do portuñol. Na literatura com o escritor Wilson Bueno, com Mar Paraguayo, um dos primeiros livros que traz o portuñol para a literatura. Depois com Douglas Diegues, com Néstor Perlonguer, com Fabián Severo e tantos outros que escrevem hoje em portuñol. Então, a literatura foi fundamental para a compreensão do portuñol e a visibilidade, inclusive. Além disso, também fundamental para tirar o portuñol desse papel da interlíngua ou tirar o portuñol desse papel do erro. Então, a literatura, nesse sentido, para mim é primordial. Sobre a pesquisa acadêmica, acho que aí depende muito de cada fronteira. Por quê? Porque eu vejo que nesta fronteira, na Tríplice Fronteira, ainda nós temos pouca produção no que diz respeito à pesquisa acadêmica em portuñol. É diferente, por exemplo, a fronteira da Colômbia com o Brasil, hoje, tanto na Universidade de Roraima como na Universidade também da Amazonas, e tem muitas mais pesquisas referidas ao contato de línguas. Também na fronteira Brasil-Uruguai, as pesquisas são muito mais produtivas em relação ao portuñol que aqui. E aí depende muitos fatores. São fatores históricos, de constituição histórica das fronteiras, enfim. Mas acho, claro, que as pesquisas são fundamentais em relação ao portuñol. Também eu tenho que te falar, Giovana, que muito se falou em portuñol desde a perspectiva de interlíngua, ou seja, a linguística aplicada muito falou desde a perspectiva de interlíngua, e com isso também veio o mito de o portuñol como um erro, não? Como um erro linguístico. E eu gosto de tirar o portuñol desse lugar. Para mim, o portuñol não é um erro. Bom, primeiro, não temos falantes de portuñol. O portuñol é uma linguagem, como linguagem. Então, não podemos identificar falantes de portuñol, porque não tem uma comunidade, por exemplo, de falantes de portuñol, sino que o portuñol surge de diferentes perspectivas, ou desde a literatura, ou desde a intercompreensão, ou como um recurso estilístico, ou como uma estratégia, por exemplo, ou como uma linguagem. Que significa isto? Por exemplo, eu posso falar que falo portuñol? Sim, eu posso falar que falo portuñol, mas não porque eu misturo as palavras, sino porque minha identidade é a partir do portuñol. Minha identidade se constitui a partir do contato das duas línguas, espanhol e português. Acho que mais, como não temos falantes, assim, uma comunidade de fala, acho que mais que promover ou reconhecer, acho que tem a ver com tirar o portuñol desse lugar de piada, por exemplo, com Coca-Cola. Eu faço muito essas piadas, mas como uma forma de aprendizado, não? Então, tirar o portuñol desde esse lugar e mostrar o portuñol desde outro lugar, como te falava anteriormente, desde o lugar de identidade, da linguagem, o lugar do contato das duas línguas, o lugar de constituição histórica também do portuñol, e não apenas desde esse lugar de piada ou de fazer piadas. Eu não gosto dos vídeos que fazem piadas, por exemplo, de vamos falar em portuñol e começam a cometer erros
entre una lengua u otra. Porque para mí oportunidad no es un error y no debe ser visto desde un lugar de error. Y claro que ahí también, Giovanna, tenemos que pensar, cuando nos aprendemos una lengua, no proceso de aprendizaje de una lengua para otra, tenemos un continuo de lenguas. Entonces, para mí, si queremos ver desde ese lugar, portuñol es un continuo entre o español y portugués, y ahí en la literatura nos podemos pensar también en otras lenguas como portugués, español, guaraní o árabe. O propio Douglas Diegues fala que não é apenas, quando nós pensamos na literatura, não é apenas no espanhol ou português, sino também o guaraní, por exemplo. Aqui nesta fronteira, o árabe, um idioma que circula muito pela própria comunidade árabe que temos aqui em Foz do Iguaçu. E também pensar, Giovanna, que nós não podemos falar de um portunhol. Nós temos vários portunhol, não existe um portunhol, sino que hay muchos portuñoles. Bom, algunas estrategias que eu recomendaria para promover uma atitude mais inclusiva diz respeito a acolher o outro na língua. E acolher é uma palavra que nós usamos muito, mas é muito difícil na prática, no contexto educativo e social. Na verdade, eu penso assim, penso que quando uma criança chega, ou quando você escuta uma pessoa que fala outra língua, geralmente o primeiro que tendemos a fazer é a nos fechar e pensar, ai, não fala a minha língua, vou me fechar. Mas, na verdade, o primeiro que temos que fazer é tentar entender. Se não conseguimos entender porque no conseguimos entender a palabra, en fin, buscar estrategias para a comprensión. Então, uma dessas estratégias é as pessoas podem fazer gesto, outra estratégia é eu não entendi, vou procurar então no celular, vou colocar o Google Tradutor e me ajudar com uma ferramenta, por exemplo, tecnológica. Vou tentar chamar a outra pessoa que me ajude para entender, compreender, enfim. O acolhimento linguístico é tão importante como qualquer outro acolhimento. Muitas vezes não pensamos que nisso, porque não pensamos o quanto pode nos ajudar ou bloquear quando uma pessoa nos ajuda no aprendizado de uma língua ou outra. Eu sempre gosto de falar que quando eu cheguei no Brasil, eu falava muito pouco de português e eu demorei a aprender o português porque eu sentia que quando pronunciava ou quando falava algumas palavras, as pessoas faziam piadas ou se riam ou achavam engraçado. E isso de certa forma me inibiu, não queria falar o português. Imagine isso numa criança que acaba de chegar de outro país e chega na escola. Então, nós temos que estar preparados para acolher linguisticamente a todas as pessoas que falem as diversas línguas. Por quê? Porque todas as línguas importam.